partir de agora, você é nosso convidado para uma conversa com o senador Tasso Gereissati. E o nosso tema é a Lei de Responsabilidade das Estatais. Senador, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa e vou fazer essa introdução bem curta para que o senhor possa se estender nas suas respostas. A Lei de Responsabilidade Estatal, no momento em que a gente está vendo como a administração pública comprometeu o desempenho das empresas, desse patrimônio brasileiro e o desempenho da economia do país, é a tentativa de um instrumento que proteja a sociedade e o seu patrimônio público? É justamente isso. Nós vimos o que é a irresponsabilidade de um governo pode causar ao país através do uso político, e usar só o termo político, de um estatal de porte, como é o caso da Petrobras, como poderia ter sido com o Banco do Brasil, foi o caso da Eletrobras também, e os malefícios que podem trazer para o país uma ação como essa. E por isso, talvez, é que a gente tenha visto nos últimos anos uma defesa tão ardorosa do estatismo para as empresas, que as pessoas acharam, o PT principalmente, que através das estatais o poder era maior e o uso político dessas empresas daria maior poderio e até perpetuar essas pessoas no governo. Então, o que é e por que está tanta gente falando em lei de controle das estatais ou estatuto ou marco regulatório das estatais? É uma tentativa de definitivamente fazer uma legislação que marque todo o controle, regulamentação de uso, eleição de diretores, eleição de conselhos, princípios fundamentais do que é a empresa estatal, para que serve a empresa estatal, quais os objetivos daquela empresa estatal, definição de regras de compras, contratação de serviços, novos investimentos, compras ou vendas que sejam regulamentadas e tenham um controle muito maior por parte da sociedade e uma limitação muito menor de colocar pessoas não profissionais ligadas simplesmente à política na direção dessas empresas. Ou seja, a Lei de Responsabilidade das Estatais é uma primeira lição que esse caso da Lava Jato, da Petrobras, vai deixar como uma herança positiva. Vai ser o que fazer daqui para frente em termos de regulamentação que evite o que nós vimos acontecer com uma empresa que era, pelo menos, responsável por uma boa parte do PIB brasileiro. Não só PIB, mas simbolicamente era símbolo da potência brasileira. Tanto que o desmanche da Petrobras trouxe como consequência mais dolorosa ainda o desmanche da imagem do Brasil. Hoje o Brasil é visto com extrema desconfiança pelo resto do mundo em função do que aconteceu com a Petrobras. Então isso é uma grande lição que nós estamos aprendendo, e tem esse acordo entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, Renan Calheiros e Eduardo Cunha, de fazer essa comissão. Tem mais de um projeto, inclusive na Câmara, que deram entrada falando sobre, propondo novos controles e regulamentos. Aqui no Senado mesmo tem o do senador Aécio Neves também. E nós temos um substitutivo de um projeto do senador Requião e vamos tentar juntar o que há de melhor em cada um desses projetos para apresentar um país que tenha ao país, que a sociedade brasileira possa ter tranquilidade da agora em diante, que pelo menos as suas estatais serão controlados de uma maneira rigorosa e serão extremamente transparentes nas suas ações. O senhor que relata esse trabalho, né, senador? Eu fui designado hoje pelo presidente dessa comissão, que é o senador Romero Jucá, como relator aqui no Senado dessa comissão e desse projeto. Senador, vamos então falar dos problemas que a gente viu na Petrobras que podem ser evitados a partir desse projeto. Auditoria, por exemplo.
A gente comentava antes da gravação que até 2014, até estourar o escândalo da Petrobras, não havia problema em o auditor assinar o balanço da empresa. A gente só viu essa dificuldade no último trimestre de 2014. O que vai ser feito a partir daqui que possa deixar essa auditoria mais eficaz? Começa muito antes disso. Começa a partir da escolha do conselho. Porque, na verdade, numa empresa privada, por exemplo, e basicamente as regras que vão servir a uma empresa estatal como a Petrobras e outras, são regras que hoje são rigidamente seguidas pelas grandes empresas privadas. Uma grande empresa privada multinacional hoje, por exemplo, não tem dono. As ações da empresa são tão pulverizadas que não tem uma pessoa só ou um grupo de pessoas só que controle essas ações. Então, existe o que a gente chama modernamente, e está sendo usado até com certo abuso, a palavra governança. É um sistema de governança em que faça haver uma série de níveis de controle em cima da administração das empresas, que tenham consequências, tenham controles, tenham rechecagens e que cheguem até a ponta da último nível de hierarquia da empresa. Ou seja, com um conselho modernizado, como acontece... Um conselho modernizado, composto por pessoas que terão distintas origens no sentido, se o Estado colocar 2 conselheiros, por exemplo, esses 2 conselheiros terão responsabilidade imediata sobre a eleição daquele diretor, sobre os resultados que aquele diretor apresentar e sobre qualquer gesto indevido que esse diretor venha a ter. Ou seja, esse diretor não tem mais autonomia que teve até então, que possibilitou esse desvio de recursos que nós vimos. Porque esse conselheiro vai ter responsabilidade por isso. Também nós, por exemplo, no nosso relatório, que tenha conselheiros profissionais, que não sejam nem representantes do Estado, nem representantes do grupo, sejam técnicos profissionais que sejam recrutados devido à sua competência e sua idoneidade, que façam parte desse conselho. Ou seja, o caráter técnico começa a ter um outro peso do que a indicação política. Técnico e profissional. E que esse conselho é quem vai indicar a diretoria da empresa. Se, por exemplo, o acionista majoritário, no caso da Petrobras, quiser indicar um presidente, esse presidente vai ter que passar pelo crivo deste conselho, e esse conselho é que vai dizer se esse candidato a presidente apontado tem as qualificações morais e técnicas necessárias para exercer esse cargo. Quer dizer, fora isso, exige-se um currículo mínimo de cada um desses diretores. Dentro desse sistema, existe uma série de controles de governança que tem que ser apresentado periodicamente, mensalmente, por exemplo, a esse conselho. Esse conselho tem comitês que já vão filtrar as informações, problemas eventuais para quando chegar ao conselho. E ligado a este conselho também vai ter uma auditoria externa que será a responsabilidade criminalmente até se o seu aprovo final daquele balanço ou daqueles números não estejam absolutamente corretos. A responsabilidade passa a ser outra. Com essa formação e com essas atribuições do Conselho, uma compra como a da refinaria de Pacedina, por exemplo, já não aconteceria, porque a responsabilidade por essa decisão seria outra, né? Seria do Conselho. Por exemplo, aqui não estou querendo acusar ninguém, mas a presidente Dilma era presidente do Conselho. Ela hoje, como presidente do Conselho, não só ela, os outros conselheiros teriam que estar assumindo a responsabilidade dessa proposição. Mas, de qualquer maneira, antes disso, nós também estabelecemos uma série de regras que são colocadas para compra, para contratação de serviços, compra de novas empresas, adquirir equipamentos, todas uma série de regras que estarão definidas e que o diretor que eventualmente venha a propor teria que seguir
antes de efetuar a compra e antes até de levar para o Conselho. Senador, quando se falou desse projeto da responsabilidade das estatais, lei das estatais, criticou-se o fato de a indicação dos dirigentes passar pelo crivo do Senado, que seria uma interferência no trabalho do Executivo. Mas no nosso projeto, não o dirigente, mas o conselheiro indicado pelo governo passa pelo Senado. Tá. Não o Sabatina, mas tem que ser votado no Senado. Porque com diplomatas isso já acontece. Isso já acontece. E não é uma ingerência. Aquele que vai ser o homem que representa o Estado brasileiro junto àquele conselho daquela empresa terá que ser aprovado pelo... E o conselho elege o presidente, o diretor. Tá. Agora, tem uma diferença entre sociedade e economia mista e as empresas públicas a serem atingidas por essa lei? Essa lei engloba essas duas naturezas de empresa? Engloba. O que vai diferenciar é o tamanho do investimento, porque existe uma série de regras muito complexas que são colocadas numa empresa muito grande. Uhum. Então, nós colocamos um valor, por exemplo, no nosso projeto, que em que o governo brasileiro tem uma participação acima de 800 milhões de reais. 800 milhões é uma discussão, 800 milhões é R$1 bilhão. Para que você não tenha, porque hoje, quando nós começamos a estudar isso, nós vimos uma coisa que até a mim assustou. Nós temos 100 estatais. A gente fala em Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas nós temos 100 estatais. É muita coisa. É muita coisa. E muitas são muito... E são de porte grande, né? Algumas de porte grande, outras de porte pequeno, que não caberia uma regra de conselhos, de conselhos, de regulação tão detalhada. Então, qualquer empresa que o governo federal controle e tenha uma participação relevante desse montante, que seguirá essas regras. Agora, o que eu proporia era a revisão de todas essas 100 estatais. Para quê? Para que servem e o que estão fazendo. E o que está acontecendo com elas. Porque isso ninguém sabe, ou pouca gente sabe. É a transparência que está precisando ter, o controle social, né, senador? Exatamente. Como é que é a tramitação dessa matéria? Qual a expectativa do senhor? É que seja muito rápido, porque há o acordo entre o presidente Renan Calheiros e o presidente Eduardo Cunha, de que haja uma votação célere, a comissão é mista, vai haver uma votação bem rápida na Câmara, e em seguida o presidente Renan já colocará aqui no Senado. Nesse aspecto, essa legislatura tem uma dinâmica bem mais acelerada, né, senadora? Muito mais acelerada. A gente está vendo isso no Pacto Federativo, nessa questão... Eu acho que até em função, da crise. Da crise que é gigantesca e da falta de iniciativa do governo, o Congresso está tendo que assumir esse... como se fala hoje, protagonismo diante da ausência de governo. Né? Senador, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa e queria também que agradeço. Agradecer a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse ou outros nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.